Ok, ok. Então, nós temos uma aula hoje que eu tinha falado para vocês, darem uma pesquisada sobre essa tal de perturbação espiritual que ocorre após o desencarne. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, se vocês leram, o que acharam, se foi simples entender isso. Quem quer começar? Quem quer começar, Fabiana? Eu começo. Bom, eu li o material que o senhor enviou e também eu pesquisei em outras fontes. E o que eu entendi é que todo desencarne é uma ruptura e, de certa forma, é um trauma. Ele pode ser maior ou pode ser menor. O espírito ele fica atordoado quando os laços né, os fluidos, né, eles se rompem. E essa sensação, ela pode ser maior ou pode ser menor, dependendo do grau de evolução do próprio espírito. E também dependendo da forma que for o desencarne, se for violento ou não. Então, tem alguns fatores aí que influenciam para esse sentimento. Ok? E aí, vocês ouviram bem? Sim. Tudo que ela falou está de acordo com o que vocês leram, estudaram, conhecem? Uma coisa que eu vi, que eu achei, assim, que me marcou, foi assim, que quando a gente desencarna, não é o fim. Então, quem tem conhecimento espiritual, ok, mas quem não tem, fica perturbado porque percebe que continua pensando. Mas, né, porque muita gente acha que a morte é um fim, não pensa mais, acabou. E não, e continua pensando. Aí a perturbação é essa, que não está entendendo. Como eu estou pensando... Estou existindo ainda. É confuso para quem não tem conhecimento. O espiritismo ajuda muito. E eu acho que outra coisa que ajuda muito de ser um desencarne mais tranquilo e menos tempo de perturbação, além de a gente ter o conhecimento, a gente ter tido uma conduta de vida que a gente aprova, né? Na verdade, né? Boa, tal, mas que a gente fala, poxa, eu fui legal, eu fiz isso. Se for o contrário, é mais difícil, né? Se você fez um monte de coisa errada, não se brigou com muita gente, causou um sofrimento de pessoas, aí eu acho que você, quando desencarna, é mais difícil, né? Você fica não fica tranquilo, você fica ansioso, né? E agora? Quem mais? Pode dar um exemplo de desencarne. Aí eu tenho o exemplo da minha amiga, que deve estar sofrendo até hoje. Ela deu um tiro na cabeça. Ela tinha 2 filhas lindas, tinha uma vida maravilhosa, mas sofreu de depressão. Ela deu um tiro na cabeça? Imagina, Vamos falar sobre isso. ela, na verdade, assim, ela estava na alta sociedade, era daquele médico lá, né, o médico famoso. E ela vivia muito a sociedade. Assim, quando eles descobriram que ele tinha um problema, que ele fez umas coisas erradas, ela não aguentou. E ela tinha depressão. E um dia, ela estava lá, a casa enorme, ela estava lá embaixo, bebendo, escreveu uma carta para as filhas, bebendo. Imagina, você já fica totalmente, né? E pegou um revólver e atirou no cara. E aí, depois, ela viu que ela não morreu. Então, o que acontece? Quer dizer, não existe, assim, uma situação definitiva. Tá? O que nós vamos falar aqui são de possibilidades, porque, às vezes, o mesmo tipo de desencarne pode ter situações pós-morte, né, diferentes. Depende muito do que causou, se aquela pessoa tinha um mínimo de conhecimento, se não tinha. Então, existem muitas variáveis. Então, não é assim, não é uma função, como chama em matemática, não é uma função definida, tá? Para cada ação ter o mesmo tipo de reação.
a reação pode ser um pouco diferente. Tá? Vocês assistiram o Ghost? Todo mundo? Quem não assistiu o Ghost? Vocês assistiram o Ghost? Eu estou falando com o pessoal do MIT. Assistiu? Legal. Vocês lembram quando ele foi assassinado? 3 vezes. Vocês lembram quando ele foi assassinado? Hã? Lembramos. Depois, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma observação sobre esse filme. Vai já, então. Depois eu não permito. O filme é interessante, eu concordo com a maior parte do que aconteceu no filme inteiro, só não concordo com a morte do rapaz. Como você estava falando agora, a moça também estava dizendo, quando há uma interrupção bruta da vida, não é uma morte normal, né? E no caso do filme, como ele morreu baleado, não seria a morte ideal para uma pessoa, vamos colocar para ficar mais fácil de falar, né? Uma pessoa do bem, né? Uma pessoa de boas práticas, uma pessoa de grande conhecimento, não seria uma morte correta. É claro que foi ajeitado para o filme para poder ter aquela situação, né? Mas o filme inteiro, com exceção dessa parte, é muito realista para mim, tá? Na parte espiritual. A não ser só essa parte quando ele morreu assassinado. Não deveria ser dessa forma. Mas é só esse detalhezinho, né? Aí depende do roteirista, né? Ele decidiu fazer assim. E não existe a morte correta, tá? Tudo pode acontecer. E aquela forma que foi é plausível, pode acontecer com pessoas boas, pessoas ruins. O fato que eu quero me referir, faz muitos anos que eu assisti, é que ele levanta e ele não percebe, né, que ele tinha morrido. Então, isso realmente acontece dessa forma em muitas situações. Né? Então, tem muitos encarnados, né, que sofrem um acidente, ou levam um tiro, e não, às vezes, e acordam no plano espiritual e não conseguem ainda perceber que eles morreram. Então, essa é o tipo de uma perturbação. Essa perturbação pode acontecer, pode demorar alguns minutos ou até menos. Um espírito, por exemplo, que é muito elevado e que já não está com aquela energia vital plena, uma pessoa que ficou muito tempo doente, tá? Como o Chico Xavier, né? Chico Xavier, quando morreu, ele estava bem sem energia vital. Então, Ele levantou e saiu andando. Então, certamente ele já saiu correndo quando ele desencarnou, né? Já saiu do trabalho. Porque, além de altamente espiritualizado, um espírito muito iluminado, ele não tinha aquela energia que prende o espírito ao corpo material. Tá? E tem casos em que existe tanta energia ainda vital na pessoa, e a pessoa, aí é ainda mais um ponto, e a pessoa não conhece o nada do lado espiritual, do desencarne, acha que, por exemplo, um suicídio acaba com a vida. Né? Então, se a pessoa tem quer dizer, não tem crença nenhuma, quer dizer, se eu estou vivendo aqui, o morro acabou. Então dá um tiro aqui e fala assim, eu vou fugir desse drama que é a minha vida. Tá? Mas não foge.
Então, essa pessoa ainda está com uma energia vital, um fluido vital muito grande, e é esse fluido vital que vai demorar um tempo para ele se esvair, tá? Por esse fato, o espírito fica preso ao corpo físico através do perispírito, porque aquelas ligações ainda são muito fortes. Tá? Há um entrelaçamento entre o corpo espiritual e o corpo físico, com muita energia ali. Às vezes a pessoa é super saudável, tem aí uma depressão, mas é saudável, tem energia, então se mata, tá? Quer dizer, o corpo começa a perder a vida, perde a vida, às vezes rapidamente, mas a energia vital está lá. Então, o perispírito não se separa. O espírito não consegue se separar do corpo. Diferentemente do que aconteceu no Ghost, né? E ele levou o tiro e logo em seguida, ele já se levantou, como se estivesse vivo. Apesar que é um caso fictício, né? Não é exemplar assim para a gente, mas aconteceu dessa forma no filme. E o que ocorre? Quanto tempo vai durar essa união do espírito com o corpo físico? Dias, semanas, meses. E o que acontece nesse tempo? Essa, eu estou falando, uma das possibilidades nos casos de suicídio, tá? O que acontece nesse tempo com o corpo? Agora, para enterrar, queimar, a pessoa vai sentir. O corpo começa a apodrecer, É, não é? Mas a pessoa também não pode ficar na casa dela, o espírito ficar na casa dela, e ela não ficar no corpo? Geralmente, é como se fosse uma prisão para ele e o corpo. Tá? Eu não lembro onde que eu li que nos cemitérios, às vezes, dependendo de cada caso ali, tem muitos espíritos que estão presos ainda ao corpo. E no caso da cremação, existe? Então, numa cremação, ele também está sujeito a sentir o fogo queimando. Hoje não se faz a cremação antes de 72 horas. Tá? E Emmanuel recomendou que se fosse fazer a cremação, que se aguardasse 3 dias para fazer a cremação. No caso de... Não a solenidade, mas a queima. Né? Mas nesse caso, por exemplo, dependendo do caso do parte policial, por exemplo, no caso dela, não pode ser cremada. A polícia não deixa cremar, tem que enterrar se precisar. Mas aí é uma questão... Mas então, eles precisam fazer alguma... eles não deixam cremar, não. Isso, por causa de investigações, casos suspeitos, né? Então, esse daí é um dos casos mais difíceis, realmente, de maior sofrimento. O som sumiu. Travou, né? Agora voltou. Voltou. Voltou.
O que será, né? Eu estou com uma bom nível aqui de internet, até como com um repetidor ali. E justo a primeira vez que eu estou utilizando sozinho. Tá bom. E aí vocês me avisam, que eu não estou olhando aqui. É um sofrimento muito grande que pode ser amenizado. Aqui no centro, não aqui nessa casa, mas na outra onde a gente estava, teve um rapaz que já frequentava o centro, e uma vez ele foi nos procurar dizendo que ele ia se matar, porque a Polícia Federal estava para investigar o computador dele, ele tinha alguma coisa ali no computador, e ele foi lá querendo a nossa ajuda. E que tipo de ajuda? Eu queria que vocês me recolhessem. Falei, nós não conseguimos fazer isso. Então, não basta apenas o conhecimento. Tá? E tem muitos casos de pessoas que têm o conhecimento do espiritismo, mas que têm uma profunda depressão por outros motivos. Não é que você conhece o espiritismo que você não está sujeito a uma influência espiritual negativa. Tá? E principalmente quem tem um tipo de mediunidade, ainda mais, tem que ter mais cuidado, sabe? No seu dia a dia, como lidar com os problemas, com as pessoas problemáticas, compreender, estar sempre vigiando os seus pensamentos, pedir a proteção, fazer um evangelho no lar, principalmente quem tem, assim, mediunidade mais ostensiva, elas, o médium precisa se cuidar, sabe? Não é só trabalhar no centro, não. Na sua casa, no ambiente, honestidade, em tudo. É uma prova, porque a mediunidade ostensiva também é uma prova que esse médium está passando. E pode ser que ele tenha pedido para justamente preparar um mal de outras vidas. Né? E de repente ele não cuida, ele se droga ou coisa assim. Tá? Então, esses são casos assim muito difíceis, em que a pessoa, consciente ou inconscientemente, se suicida. Existe, então, esse tipo do suicídio consciente, e existe também o suicídio inconsciente. É aquele que a pessoa não está querendo se matar, mas se mata. Através do quê? Através das drogas, por exemplo. A pessoa não está usando drogas assim em excesso, porque ela quer se matar, mas ela está se matando. Né? Não é castigo do alto, é que ele acaba. Quem faz isso acaba não tendo conhecimento nenhum também da espiritualidade. Tá? Todos os excessos. O André Luiz ele ficou 8 anos no umbral. E não era uma pessoa assim ruim, né? Ele se recuperou rapidamente no plano espiritual. Mas ele abusava, se não me engano, da gula, abusava também, acho que, de bebida, alguma coisa assim. E ele morreu antes do tempo. Ele deveria ter vivido mais tempo, e por causa dos excessos dele, é como se ele tivesse se suicidado. E lá no nosso lar, quando ele estava no hospital, sendo atendido, falaram para ele que ele era suicida. Ele falou, eu suicida? Como? Tá? Então, são ações que se tomam que fazem com que essa passagem fique difícil. Eu estava lendo aqui para falar com vocês algumas coisas, embora eu estava esperando que vocês falassem mais também. Vocês já tomaram anestesia geral? Já? Já. Não. Bem, anestesia geral, eu já tomei algumas anestesias. Quando você acorda na anestesia geral, é um negócio ruim. É uma sensação ruim,
Quer dizer, você não sabe onde que você está. Na sala de Aí, recuperação, né? Na sala de recuperação deve ser igual o hospital lá em isso, na cima. sala de recuperação, ainda você abre os olhos assim e vê o outro coitado que está lá. Falei, será que eu estou no plano espiritual? Aí você vai mexer o pé não mexe, gente. Isso quando é geral, né? Porque tem anestesia que deixa você dopado, tudo, você dorme, mas não é pela geral. Mas a geral, ela é. A perturbação da morte é mais ou menos isso, na minha visão, sabe? É como se você acorda assim e não sabe onde está. Será que eu dormi um mês? Ou foi só uma hora? Tá? Só depois de um tempo que você vai assimilando, aí vem alguém que fala com você. Tá? Bem, nós falamos dos casos assim ruins. Deixa eu ver, eu mandei um material para vocês, gente. Esse material, eu ia mandar só o capítulo, mas não consegui mandar só o capítulo, então mandei o livro inteiro. Esse daqui, ó. Espera aí, deixa ele focalizar. Deu para ver? É o estudo sistematizado da doutrina espírita. A sigla é ESDE. Nós temos lá em cima 3 volumes. Esse daqui é um tomo único, que é um programa complementar. Mas tem o tomo 1 e o tomo 2. E ele é baseado, é como se fosse um curso completo de Espiritismo, que tem por base informações do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um que é sobre o Livro dos Médiuns. E também traz algumas informações do André Luiz e outros espíritos, né? O ESD, ele faz parte do estudo da doutrina desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira. E aqui em São Paulo, o órgão ligado à Federação Espírita Brasileira é a USE, União das Sociedades Espíritas. O nosso centro, ele pertence à USE, mas a USE não nos obriga a ter nenhum programa específico, né? Eu até li esse programa todo, mas eu achei que seria um programa de estudo muito extenso e dificilmente a gente conseguiria manter um curso assim tão extenso e tão detalhado. Mas tem muitos centros que seguem. Mas eu acho, de qualquer forma, o que está nesses livros aqui, tem informações ótimas. E esse livro, da mesma forma que eu passei para vocês, tem na internet. Ele está disponível na internet e pode ser um meio interessante de consulta e confiável, tá? Porque foi muito estudado antes de ser passado para frente. Vocês podem comprar também, acho que na Amazon, se não me engano, eles vendem. Então, eu comprei 2, um para o centro e outro eu comprei para mim, em conjunto, né? E serve também de referência. Aqui na página 29, está assim, perturbação espiritual em espíritos moralmente atrasados. Tá? Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos. Já ouviram falar em encosto?
às vezes encosto familiar. Um familiar desencarna e ele ignorava, né, isso aí. Ele não percebe que desencarnou. E ele continua na casa. Tá? Acho que nos livros do André Luiz ele fala em alguns casos que o espírito está lá sentado numa cadeira, como costumava ficar quando estava vivo. E o pessoal em volta, brincando e tal. Ele participando indiretamente da vida da casa e, às vezes, influenciando de alguma forma, né? Durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Um dos casos que deve estar nesse livro, Os Mensageiros, é de uma pessoa que desencarnou e espíritos que são inimigos dele estão esperando ele lá fora. Estão aguardando ele separar do corpo para que ele seja subjugado, seja torturado. Como assim? No plano espiritual existe vida. Eu diria que lá é a verdadeira vida, né? Porque é a vida do espírito. Quem leu o livro Libertação, que é um livro que é muito instrutivo, o André Luiz vai para uma cidade das trevas. E o chefão, o prefeito, o dono daquela cidade é o Gregório. E o Gregório, ele estava se vingando de uma família, de uma moça que estava doente. E o Gregório tinha sob si espíritos que eram como seus escravos, como seus cúmplices. E ele mandava esses espíritos hipnotizarem a vítima e passarem ideias de tortura, sabe? Para aquela vítima que estava encarnada, mas que estava doente. Tá? Então, existe uma relação entre eles. Existem espíritos que continuam inimigos no plano espiritual. E se eles convivem no mesmo ambiente, eles vão sofrer um com o outro. No plano espiritual existem lugares maravilhosos. Né? Como na Terra tem lugares maravilhosos. Não tem? Pensa na Terra como um todo. Às vezes eu vejo alguns filmes e falo, ai meu Deus, que paraíso isso, que coisa maravilhosa. Ainda você ouve uma música bonita, que tem leva. É um paraíso. Mas tem lugares que são trevosos. Tá? Onde a gente gosta de ficar? Depende do nosso padrão espiritual. Certo? Depende. Lugares que são alegres, que praticam coisas boas, a gente vai gostar de estar lá. Tá? Agora, vocês querem droga? Vocês querem aquelas farras, né, dos pancadões? Vão para lá. Né? Cada um no seu padrão. Uma pergunta? Alguém falou alguma coisa? Oi. Fala. Uma pergunta? Sim. Então, o que você disse aí, se é que eu entendi direito, você vai colher o que você planta? Seria mais ou menos isso? Existem vários lugares, mesmo no mundo espiritual, aonde vai depender da sua vida terrena, vamos dizer assim? E para essa é a base fundamental do Espiritismo, explicando a justiça da vida, a justiça de Deus. Tá? Agora, nós somos livres para plantar o que a gente quiser.
mas a colheita ela é obrigatória. Tá? E existe a tal da lei da atração. Os bons se sentem bem com os bons e os maus se sentem bem com os maus, com o pessoal do mesmo padrão. Tá? Isso, Assim, o umbral, por exemplo, é criado pela nossa mente, pela mente de pessoas que estão sofrendo, que sabem que fez errado, que até os espíritos que estão ali são todos atraídos pela mesma vibração dessa pessoa. Não é que existe aquele lugar, se entra ali ou não, é meio que um pensamento, né? seria, assim, uma faixa vibratorial, né? É. Uma faixa onde os espíritos que estão naquele padrão vibratório, eles acabam se encaixando ali, tá? Tanto é que Eu chamo essa parte de dimensão. É a dimensão onde você vai viver, que é, para nós é claro, bom, pelo menos para mim, o corpo físico é só um meio para esse ambiente, né? A verdadeira parte é a parte espiritual. Então, aqui você vai desenhar ou designar para onde você vai, para qual dimensão agora você vai encaminhar. É isso? Existem muitas faixas vibratoriais. Espíritos de luz estão numa faixa vibracional, sei lá em cima, né? Nós estamos ainda na crosta. Próximo da crosta é uma vibração ainda muito baixa, que pode ser equivalente a uma zona do umbral, por exemplo. Tá? Mas é lógico que isso não é falar em termos de geografia, de localização, é apenas para facilitar o nosso raciocínio. Tem as vibrações mais pesadas e as vibrações mais leves, com uma luz mais clara. Tá? Perturbação em razão de morte violenta. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Tá? Há casos de suicidas que se jogam de um prédio, não sei o quê, aí ele vê que ele não morreu, mas ele vê as entranhas dele. Então, ele acaba segurando aquelas entranhas, procurando um hospital para ser tratado, mas ele está desencarnado. Mas não está separado ainda do corpo físico, né? Ele vai estar ligado ao corpo físico, seja perto ou longe. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima. Fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Entende? Isso daí, no caso de morte violenta, ele tem uma locomoção, mas ele continua ligado ao seu corpo físico, tá? Aquele cordãozinho que está ainda sendo separado, né? E aí tem a outra parte que depois vocês podem ler no material, é a perturbação dos suicidas, depois perturbação em caso de morte coletiva. As mortes coletivas, como teve naquela Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, acidentes aí com avião, com trem, onde tem diversas pessoas que desencarnam. Né? Existe plano para isso? Existe. Na maior parte das vezes, eu não posso falar com certeza, né? Então tem que ser uma aproximação. Na maior parte das vezes, essas pessoas
foram reunidas de alguma forma para que passassem por esse trauma. Dizem que quem morreu naquele incêndio do edifício Joelma, eles estavam ligados a um evento do passado, tanto quanto um enorme incêndio que teve em Niterói, no circo, em Niterói, eles estavam ligados a episódios do passado, do incêndio de Roma, coisa assim. Dizem que da Boate Kiss, muitos daqueles que morreram ali estavam ligados aos episódios da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães mataram diversos judeus nas câmaras de gás. Tá? E parece que o gás que gerou aquele veneno, né, que eles respiraram, era um gás semelhante àquele que era usado lá nos campos de concentração. Histórias, mas tem uma correlação desses desencarnes aí coletivos. Então, nos casos de morte coletivas, tem sido observado que todos os que perecem, ao mesmo tempo, nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com o que lhe interessa. Allan Kardec, em se reportando à necessidade de identificação com a vida espiritual, em detrimento da vida terrena, com vistas a um despertar mais tranquilo, assim se expressa: para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro, visto como para identificar-se com a vida espiritual. Então, ele está dizendo para a gente fugir do materialismo, para que a gente não fique tão atraído pelas benesses da vida material, para que a nossa preocupação não se restrinja aos benefícios que a riqueza, sabe, ou que a vida material pode nos dar. Porque isso, no momento do nosso desencarne, vai afetar tremendamente o momento, a perturbação que a gente vai sentir nessa transição. Muitos daqueles que estão ligados excessivamente pela parte material e pelas sensações, e eu falo sensações geral, tá? Os prazeres que nós temos da vida, né? A gente, quando desencarna, acaba sentindo falta disso. E nós não vamos ser socorridos pelos amigos espirituais. Por quê? Porque o nosso ser, a nossa mente, vai estar ligado ainda à vida material. Essa é a nossa vida. Se a nossa vida sempre foi a parte material, é lá que nós vamos ficar presos. Até que leva um tempo, tá? Quantos espíritos não são trazidos a um centro espírita por algum assistido, e eles acabam ouvindo uma palestra e acabam realmente, de repente, acabam se conscientizando disso. Muitos espíritos. E não é só no centro espírita, em outros locais também. Tá? Então, o Kardec, ele fala assim, para a gente cuidar da alma, né? Cuidar. A razão principal da nossa vida, é a nossa evolução espiritual. Porque o corpo, depois de uma certa idade, só vai deteriorando. Chega uma hora que nem o dinheiro faz bem para a gente.
Você começa a pensar só na saúde, né? Você não quer sofrer. Tá? Então, esses aí... quando tem um acidente assim, que morrem muitas pessoas, há o tipo assim de dos bombeiros celestes, sabe? Os amigos espirituais sabem que vai acontecer. Na guerra acontece muito disso. Na guerra acontece. O que morre de gente na guerra, gente boa e gente ruim, né? A causa da morte é a mesma. Mas a passagem para a vida espiritual depende de cada um. Porque se aquele soldado que morreu era um soldado muito mau, que o negócio dele era matar, ele dificilmente vai ser socorrido, porque não tem nem jeito de alguém socorrer, de chegar nele. Agora, aquele bom filho que foi mandado para a guerra, mas ele é uma pessoa boa, tal, e ele se encarna, ele é socorrido. Por quem? Pelos espíritos. Uma situação difícil, né? Levar uma bomba, estraçalha, né? Então, ele precisa, naquele momento, ser socorrido. Então, ninguém sofre o que não precisa. Tá? E aqueles que estão bons, que fizeram, não precisam nem ser religiosos. A religião em si, ela não é o importante. Né? O que é importante é a moral do indivíduo. É quanto que ele é bom. Eu não falo também disso assim, eu mando para um lado, depois eu trago um pouquinho, né? Para a gente não ser fanático também na vida material. A vida material, você tem a família, você tem o descanso, você tem um momento de relax que você tem que ter. Às vezes a reunião entre os amigos, às vezes tomar uma caipirinha. Tá? Então, não é uma coisa assim radical, tá? Mas é levar com bom senso, com amor, sem maldade, sem raiva. Viver uma vida melhor. Não é fácil porque a gente passa por provas, né? Nós vivemos, cada um de nós, temos as nossas provinhas, tá? A Mari teve, semana passada, não pôde vir aqui porque estava com os filhos doentes. É uma prova, sabe? Que a gente sofre. Meu amigo ligou para mim ontem, e eu até pus no grupo, menino de 4 anos que pegou o rotavírus, né? Para ele ligar para mim, a filha dele estava no hospital com o neto dele, porque a situação estava grave ali. É uma prova para os avós, para os pais. Eu passei com meus netos também. Nem tudo é aquilo, mas a gente passa, agradece e continua a vida. Tá? Continua a vida, vamos viver, porque nós estamos vivendo na Terra agora, na escola da Terra. Porque a gente não pode se desviar só para satisfação pessoal, para o egoísmo, para o egocentrismo. Né? Temos que estar vivendo uma vida mais equilibrada. A gente não vai virar anjo de repente, né? E nem se morrer. Isso eu te falo para o meu filho. Ele acha assim, que a pessoa morreu, virou um anjo, virou uma santa. Eu expliquei para ele, não, filho, é a mesma pessoa, com os erros, com as características dela, continua lá do lado, não virou uma pessoa santa só porque morreu. Né? Então, fez um monte de coisa errada aqui e continua igual. Acho que criança tem muito isso, de morrer, virou um anjo, né? E que já é uma pessoa boa. Mais uma estrelinha no céu, né? Sabe? Tem muitos espíritas que também falam isso. Mais uma estrelinha no céu. Por quê? Porque se acostumaram a ouvir isso, né? A pessoa morre,
vira uma estrelinha. Às vezes ela danado, virou uma estrelinha. Não, Mas é nós... difícil também para nós espíritas, seu Edson, saber que um ente nosso, né? E a gente tem o conhecimento, saber que ele está passando por toda aquela situação, né? Do outro lado. A gente não tem ideia do que está se passando, que é a colheita, né? É complicado. E tem esse livro também, mais para frente, tem um caso 1, são casos de desencarne. Um deles é do Samson, né? Aí, isso aí está no livro O Céu e o Inferno. Quem já leu O Céu e o Inferno? O Céu e o Inferno, você já leu? As duas moças aqui já leram, não sei se vocês viram aí. Mas Tá. os outros também. O Céu e o Inferno tem a primeira parte do livro, uma parte filosófica. Poucos gostam. Vixe, se falar isso, imagina. Né? Se você está falando isso, imagina que... Não, poucos gostam. Eu gosto, Ai, porque fala um pouquinho das religiões. O Kardec ele era estudioso, né? E na segunda parte, tem diversos diálogos de espíritos com os médiuns. Tá? Então, ele entrevistava espíritos que tinham recém-desencarnado. Então, tem espírito que desencarna, em questão de minutos já está podendo se comunicar. São espíritos que para eles quase não muda nada. Sabe? Não muda nada na vida espiritual. E tem outros que sofrem pra caramba. energia. Esqueci de ligar a fonte. É que demorou, hein? Então, são diversos casos, né? Esse segundo aqui é da senhora Helene Michel, uma jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimento, sem causa previamente conhecida. Rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim. O que vocês acham que ela deve ter falado depois de 3 dias? Vocês entenderam mais ou menos o tipo de pessoa, né? Uma pessoa rica, bondosa, mas muito frívola, né? Não atentava para as coisas espirituais. Tipo minha mãe. Tipo minha mãe. Minha mãe tem 25, 75. Vocês, eu estava falando, o microfone estava um pouco virado, vocês estavam me ouvindo bem? Estava, né? Tá bom. O que ela falava? Então, ela falava assim, não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Quer dizer, ela vai para a casa dela, depois de morta, e ela não é reconhecida, ninguém está vendo, né? Meu corpo não mais me pertence, e, no entanto, eu lhe sinto algidez. Isso é interessante. Para aquele que desencarna, ele continua sentindo o corpo, e corpo que é crescente é o perispírito dele. Tá? Então, quando a gente desencarnar, a gente vai sentir o corpo da gente. Por um certo tempo, né?
Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como que duas personalidades. Quando chegarei a compreender o que comigo se passa, é necessário que falar ainda meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência, a Deus. Aí tem os comentários de Kardec, mas para vocês verem, cada um pensa de um jeito e é relacionado com o tipo de pessoa que era. O outro, Nobel, resumo do caso. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Percebe? É um espírito que está desencarnado, que está falando com o médium. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi, por si, uma rude angústia. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. Quer dizer, depois que ele morreu, desencarnado, ele, de alguma forma, foi passado para ele o que ele tinha feito, tá? Erros que ele tinha cometido e a vergonha que ele estava tendo. E espero que a gente só veja coisas boas. Diferente de tudo, tem que entender que a evolução que eu fiz era diferente. Onde nasceu perfeito. E as crianças, hein? E as crianças? Quem fala das crianças? Quando desencarnam. Na minha visão, eu acho que é a mesma coisa, assim, Edson, porque, não sei, é o espírito, né? O espírito de uma criança não é uma criança, é um espírito já antigo. Então, ele vem ali para aquele reajuste dele, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho que seria a mesma coisa. Mas aí, quando ele é criança, ele desencarna, acho que ele desencarna como criança. Até ele ver quem ele é, até ele voltar a entender, demora um pouco, né? Tem um tempo para isso. Mas você sabe que, por exemplo, crianças que nasceram doentes, eu trabalhei no Emílio Ribas há um tempão, e as crianças, assim, parece que elas sabiam que ia morrer. Não é que o médico falou, elas sabiam. Tanto que, quantas vezes aqueles doutores da alegria chegavam e ficavam mal, porque elas falavam cada coisa. Tipo assim, mas quando for lá morrer, eu posso levar esse boneco? Eu posso fazer isso? Sabe assim? Não é uma coisa ruim, é uma coisa que... Elas são muito laicas, né? Então ela meio que normal. Só para você saber, esse menininho que eu pedi vibrações, lá no grupo, a informação que eu tive hoje é que ele estava bem melhor, viu? Que bom. Tá? E eu conheço a família toda, é triste. A criança, por que será que morrem crianças? Falando em termos espirituais. Aí tem pergunta, né, no Livro dos Espíritos. Fala aí, vocês do MIT aí. Criança não devia morrer, né? Ou se morresse, devia tudo ir para o céu, né? Não teve tempo de fazer nenhum mal. Não, mas ele pode ter feito mal em outra encarnação, e aí tem que ficar um tempo aqui nessa, um tempo curto, para poder se retratar. Pode ser isso, né? Sei lá. Pode ser um surto.
Pode ser um resgate para a criança Ou para os pais. e também um resgate, uma prova para os pais, né? Tá? Porque um pai e uma mãe perder um filho depois é uma dor tremenda. Tá? Uma dor tremenda. Saber que a vida começa no momento da concepção. Ali já tem um espírito pré-determinado, tá? Quando o espermatozoide encontra o óvulo, fecunda, já tem um espírito devidamente preparado, que vai estar em contato com a parte material, e quando cumprir 9 meses por aí, ele vai nascer, e a partir daí, até os 7 anos, mais ou menos, esse espírito vai estar se integrando cada vez mais no corpo físico, tá? Por isso que, aceitemos ou não, os métodos contraceptivos, dependendo do que for utilizado, ele está impedindo realmente o reencarne de um espírito, tá? Isso de acordo com a doutrina espírita. Pois bem, os abortos, eles muitas vezes, eles são um grande sofrimento para o espírito, né? Nesse mesmo livro que eu falei, Missionários da Luz, fala-se sobre o aborto, uma moça que quer abortar, e a criança sofre, e essa criança é expelida e não sobrevive, e o espírito não consegue reencarnar, não consegue ter a oportunidade da vida na Terra. E ele, muitas vezes, vai ficar com ódio enorme dessa mãe que praticou o aborto. Mas nem sempre ela que pratica o aborto. Às vezes é uma coisa espontânea. Tudo isso são provas que tanto esse espírito que está renascendo, quanto a mãe, eles sofrem, sabe? Por alguma razão eles sofrem. Então, vamos lá. Vamos supor que uma criança, com 3 dias, ela desencarne. Ela não fez bem, mas também não fez o mal. Mas, por alguma razão, ela desencarnou. Talvez ela tenha sido um suicida no passado. E ela veio nascer para viver justamente os dias que ela perdeu na outra vida. Em geral, não vou falar que é uma regra isso daí, tá? Mas, em geral, acontece isso. Uma criança que morre aos 4, aos 6 anos, tem uma motivação, tem uma causa para isso. Agora, o que acontece com ela no desencarne? Ela é uma criança ainda. Ela vai passar por esse momento de perturbação e ela vai ser socorrida por espíritos que são especializados em crianças. E essas crianças, elas são levadas para tipo assim de hospitais especializados. Por um tempo elas são tratadas como crianças, porque ainda elas estão perturbadas. Mas aí o tempo vai passando e ela vai começando a voltar àquela situação anterior do último reencarne dela. Aí é como se ela estivesse numa creche, numa escola infantil, e que ela vai, talvez dependendo do tempo mais rápido ou mais lento, ela vai crescendo e vai adquirindo a antiga consciência que ela tinha, tá? Mas já com aprendizado a mais dessa última encarnação.
Aí ela volta aos poucos a ter aquela forma espiritual de um adulto. Tá? Então, normalmente, é lógico que devem ter exceções, que não posso nem dar exemplo, não sei, mas normalmente é assim que acontece com as crianças. E existem muitas mães que perderam seus filhos e elas, à noite, durante o sono, elas se desdobram e vão encontrar as suas crianças no plano espiritual. Elas retornam e podem assim pensar, eu sonhei com meu filhinho, tá? Mas não lembra detalhes. Eu pensei tanto nele que eu sonhei. E pode ser que não tenha sido sonho, tenha sido uma realidade.